ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Nós estamos com o nosso programa, com o programa Praticar a Verdade, e nós vamos anunciar o reino de Deus. Nós vamos continuar nosso estudo que nós estamos fazendo do livro de Romanos. Hoje a gente adentra o capítulo 14 e nós vamos ir conversando coisas concernentes ao reino do Senhor. Nós vamos abrindo o coração. Eu gosto de pegar um livro e seguir este livro, até porque isso evita você chegar aqui na programação e ficar tentando procurar mensagem, e aí você vai ser sujeito a copiar a mensagem dos outros, a ser sombra de outra pessoa. Então eu faço geralmente uma sequência do livro, porque eu conduzo a minha mente e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente tem uma experiência em cada capítulo da Bíblia, segundo o que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada aqui no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639, no centro de Sete Lagoas. Vou repetir, rua Doutor Pedro Luiz, 639, no centro de Sete Lagoas. Nós estamos reunidos toda sexta-feira, às 15 horas, toda sexta-feira também, às 19h30 e todo domingo, às 19 horas. Aos sábados, nós temos uma reunião para estudo, debate, conversa, aprendizado, o qual eu ministro também. Um estudo, um curso interno, ao mesmo tempo aberto a qualquer pessoa, mas é um estudo segundo a nossa linha de pensamento, para a gente se expressar aberto a qualquer pessoa que deseja participar, ok? Culto público, sexta e domingo, estudo ao sábado, às 19 horas, você é o nosso convidado especial, amém? Romanos 14, nós vamos introduzir, nós vamos iniciar, e nós vamos estar comunicando a respeito do reino de Deus de uma forma tranquila, prazerosa e sendo edificado pelo Espírito Santo, tá? Eu não preciso de ter um comportamento de força, de grito e de exterior para mostrar que eu estou falando para você algo de Deus. Eu sei o que eu estou lendo, sei o que falo, sei o que eu ensino, e você vai recebendo aí em nome de Jesus. Eu quero dizer isso agora. Romanos 14, para a gente aprender, para a gente desenvolver, para a gente conversar, para a gente anunciar o reino. A palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser anunciada, a palavra tem que ser escrita, tem que ser compartilhada. A palavra de Deus, ela tem que ser falada em cima do telhado, gritada pela janela, ela tem que ser todo meio de comunicação. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, amém? Porque é anunciando a palavra que a fé vai ser despertada, e aí aquela pessoa que está precisando, necessitando, não tem vida com Deus, não encontra forma nenhuma, quando ela ouve a palavra, a fé desperta e ela vai experimentar coisas com o Senhor, tá? Então que a palavra seja anunciada. Eu anuncio a palavra aqui para todos católicos, eu anuncio a palavra para os evangélicos, eu anuncio a palavra para os espíritas, eu anuncio a palavra para os maçons, eu anuncio a palavra até para os ateus, eu anuncio a palavra para aqueles que amam as questões esotéricas da existência. Eu anuncio a palavra para todas as pessoas, crendo eu que Deus há de levantar aqueles que há de ser salvos em Cristo Jesus. Enquanto eu anuncio, a fé vai sendo gerada e as pessoas serão salvas mediante o poder da palavra do Senhor. É claro isso? Então tem que ser anunciado, pregado, para que as pessoas tenham fé e para que nós possamos identificar aqueles o qual teremos o cuidado.
Romanos 14, abre a sua Bíblia comigo. Eu quero que você faça uso da palavra de Deus. Não apenas me escute, não apenas me ouça. Abra a Bíblia comigo e me acompanhe, para que você aprenda, desenvolva, saiba explicar, saiba expor. Romanos 14 diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque por Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Palavra do Senhor. Que Deus nos dê graça e fale ao nosso coração. Romanos 14 vai trabalhar sobre uma linha que nós tínhamos dificuldade de viver, chamado tolerância. Romanos 14 foi escrito para que nós possamos entender o que é tolerância. Paulo está dizendo o seguinte: nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Não queira que o outro irmão seja igual a você, ele não é igual a você. E se for igual a você, a igreja fica com problema. Paulo está falando isso. Paulo está falando em Romanos 14 que a fé ela é diferente. Paulo está falando em Romanos 14 que a fé ela não tem o mesmo nível. Paulo está dizendo em Romanos 14 que tem gente que é fraco na fé. Tem fé, é salvo, mas é fraco. Então ele fala que há pessoas que são enfermo na fé, enfermidade na fé, dificuldade na fé. E a Bíblia fala, Paulo diz para a gente receber esse irmão não com contenda nem com dúvida, que essa pessoa está tendo dificuldade de largar algumas questões para aderir-se a outra. É o que Paulo diz. Tem gente que é fraco na fé. Então você não pode matar quem é fraco. Você tem que receber esta pessoa com alegria. Isso é tolerância na igreja. Porque Paulo vai dizer que tem gente que acredita que pode comer de tudo, pode comer de qualquer coisa na vida cristã. Mas tem gente que é fraco, que come só legume, verdura, frutas. E para ser sincero, essa pessoa que é fraco, que come só verdura e legumes, de fato está sendo forte, porque tem um autocontrole. Mas aqueles que acham que pode comer de tudo e que não precisa restringir nada, que tem uma liberdade maior, peca quando vê um irmão que só come fruta, verdura, e questiona aquele irmão por aquele ato. Aí Paulo vai ser sincero quando diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, recebe o irmão que é diferente de você. Tolera o irmão que é diferente de você. Dentro da igreja, dentro da comunidade, até no seu vizinho. Recebei-o, o que é diferente de você. Porque se um crê que tudo pode comer e o outro que é fraco come legumes, porque Paulo está dizendo, há pessoas que são diferentes, mas ambos são filhos de Deus. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus recebeu por seu. Deus tem tanto por filho aquele que come todas as coisas, como aquele que não come todas as coisas. É Deus que escolhe, não somos nós que escolhemos filhos para Deus, é Deus que escolhe filhos para si. Quem és tu que julgas o servo alheio? Paulo está dizendo, quem sou eu? Quem é você? Para a gente julgar que aquele irmão não é filho de Deus porque come ou não come, porque veste ou não veste, porque penteia o cabelo, não penteia o cabelo, porque tinge, porque corta, porque anda com essa roupa ou não com essa roupa. Quem sou eu, você, para julgar o irmão alheio? É o que diz a pergunta que Paulo faz em Romanos 14:4. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você? Para julgar a pessoa que não vive igual a você.
Talvez o seu problema grande que tenha acontecido agora é porque a pessoa não vive igual você, não tem a fé igual a sua, não acredita da mesma forma que você acredita. E você não vê aquela pessoa como filho de Deus, porque você acha que filho de Deus é aquele que vive igual você, que faz as coisas igual você, que comporta igual você. Então Paulo está dizendo, não faça isso. Paulo é claro, quem és tu para julgar o servo alheio? Quem és tu para julgar aquele irmão que se diz filho de Deus, mas vive diferente de você? Quem és tu para julgar? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Paulo está dizendo, tem gente que come uma coisa, come outra, tem gente que escolhe um dia, escolhe outro. Por exemplo, nossos irmãos adventistas são as pessoas extraordinárias neste mundo, guardadores do sábado. Temos as nossas críticas, como 90% da igreja evangélica não guarda, mas eles são as pessoas de bom caráter, boa conduta, salvos em Cristo Jesus. E quem somos nós para os condenar? Quando nós que não guardamos o sábado, condenamos os irmãos que guardam o sábado, nós pecamos. Quando eles que guardam o sábado nos condenam porque nós não guardamos o sábado, eles pecam. Mas quando há respeito de um para com o outro, e ambos como os filhos de Deus, aí há progresso. É o que Paulo diz. Porque tem gente que faz diferença de dia, tem gente que faz diferença de comida, tem gente que faz diferença de roupa, e isso não é o problema. O problema é quando eu não vejo o irmão sendo como eu sou e o condeno por ser ele quem ele é. E aí eu enfraqueço o corpo de Cristo. E eu não devo enfraquecer o corpo de Cristo. Pastor, você está dizendo que tem que aceitar qualquer coisa? Não estamos de aceitar tudo. Tem coisas que nós precisamos restringir, isso é claro. Mas aqui Paulo não está trabalhando sobre pecado. Paulo está trabalhando sobre usos, sobre costumes que nós precisamos entender. Romanos 14, que eu estou lendo, vai descrever a qualidade, não vou dizer qualidade, mas o nível de fé de cada pessoa. Então, há pessoas que acreditam que pode fazer de muitas coisas e que isso não corrompe a tua alma. E há outros que são pessoas que vai diminuir o seu livre acesso para tentar agradar a Deus. E ambos fazem o mesmo trabalho. Então, eu estou lendo em Romanos 14, no versículo 5. Um faz diferença entre dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Há pessoas que não têm o ânimo em uma coisa, mas têm o ânimo em outra. É bom numa coisa, não é bom em outra. E a igreja precisa entender a diferença do reino de Deus de pessoa para pessoa, de congregação para congregação e de indivíduo para indivíduo. É como o pai e a mãe que precisa entender a diferença de um filho para com o outro. Então há uma necessidade de nós entendermos isso. Olha o que diz o versículo 6. Aquele que faz acaso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então há pessoas que fazem e agradecem a Deus e são alegres, e há pessoas que não têm atitudes em algumas áreas que também agradecem a Deus por estar se restringindo àquilo e servindo ao Senhor. Então essa é uma mensagem muito interessante para os nossos dias. Vocês percebem que há pessoas que estão congregando, aí de repente o pastor fala que não gosta muito de jejuar. O obreiro já levanta e abre uma igreja porque o pastor falou que não gostava de jejuar. Não é isso. Ele tem que entender essa diferença. Se o pastor não gosta muito de fazer alguma coisa, mas não proíbe quem faz, que fique unido para que possa crescer. Mas principalmente em Sete Lagoas, nós temos que orar muito, porque há um espírito de maldição, de inveja, um espírito que a pessoa logo quer ser melhor do que aquele que estava lhe ensinando. Há um espírito maligno
onde a pessoa fica na igreja 3 anos, depois já abre o ministério. Deus me chamou para isso, eu tenho autoridade para isso. E aí por aí vai as suas grandes motivações erradas. Por quê? Porque no fundo não soube tolerar nem respeitar o outro. Quando o pai e a mãe não sabem tolerar nem respeitar o ambiente, o meio, a forma em que os filhos estão vivendo, tratando cada filho como indivíduo, como uma pessoa única, ainda que veio do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo sangue, mas são indivíduos, são únicos, são diferentes. Quem não sabe lidar com isso, vai passar dificuldade. Então o texto de Romanos 14 está ensinando, você que é empresário, você que trabalha no meio de muitas pessoas, cada pessoa ali você deve tratar diferente. Se você tentar resolver a sua vida e os negócios da empresa onde você trabalha com todos da mesma forma, você vai ter problema. Então há uma necessidade de nós crescermos nesse entendimento. Eu não posso tratar todas as pessoas do mesmo modo que eu trato algumas que eu acho mais chegado ou menos chegado que a minha pessoa, porque cada pessoa tem um temperamento, um modo de ver, um modo de entender e um tipo de fé diferente. Eu preciso entender essas coisas, eu preciso tratar cada pessoa naquilo que o nível dela é. E essa é uma palavra mais para liderança, líderes, obreiros, empresários, você que trabalha com grupo de vendas, você que lidera uma equipe, cada pessoa é cada um, cada pessoa tem um gosto, tem uma fraqueza, e se nós não entendermos isso, nós vamos passar dificuldade, querendo que todos façam o que eu faço. Eu oro muito, eu quero que todos orem. Não, ali tem gente que vai orar, mas tem gente que é mais ligada à adoração. Eu canto muito e toco muito, eu quero que todo mundo toque e canta. Não, ali tem gente que vai evangelizar. Então você tem uma personalidade mais de tomar decisões rápidas, todo mundo tem que ser assim. Não, vai ter gente mais tranquilo, mais lento, que vai refletir mais, que vai chorar, que vai perder noite de sono. Então isso é um modo de nós entendermos o evangelho e principalmente o reino e a igreja. Ok, querido? Não é para dividir, é para a gente crescer junto. Versículo 7. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Qual que é o objetivo desse respeito de tratamento? Porque nós que somos de Cristo já não vivemos para nós mesmos, vivemos para agradar a Deus. E qual é a coisa que Deus mais ama nesse mundo? O ser humano. Deus não morreu para cavalo, para cachorro, para passarinho, para animal, para casa, para sítio, para terreno. Deus morreu, Cristo Jesus morreu e ressuscitou em favor do ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira, morreu em favor do homem. Então você, nós temos que ter muito cuidado quando nós levantamos e vamos questionar a vida de uma pessoa. Não que nós não podemos fazer nosso julgamento, viu? Porque a Bíblia defende fazer julgamento, testar uma pessoa, ver se é aprovado, se tem mau comportamento, claro, provas, tem que ser corrigido. Mas a Bíblia questiona você fazer aquele julgamento simplesmente porque você não gostou do tipo da pessoa. Porque tem gente também que não gosta do meu tipo, nem gosta do seu. E aí nós precisamos ser tolerantes do mesmo modo que tem pessoas que nos toleram. E aí nós vamos desenvolver. Tá bem? Vamos lá. Versículo 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Esse é o objetivo da vida. Viver ou morrer está em Cristo Jesus. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é exemplo de vida, entrega, morte e ressurreição em favor do outro. Versículo 10, Romanos 14. Mas tu, por que julgas teu irmão? É uma pergunta que o Senhor faz. Por que você julga teu irmão? Ou tu, por que despreza teu irmão? Por que você tem ódio, nojo, desprezo de alguém? Por que despreza? Pois todo havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tu que julga e tu que despreza. Cuidado, porque você vai ter que comparecer diante de Jesus. E aí o negócio lá vai ser diferente. Diante de Jesus o negócio vai ser diferente. Tu que julgas, tu que despreza, porque faz isso, você vai ter que comparecer diante do Senhor. E lá, irmãos, o negócio vai ser complicado, porque nós não teremos advogado naquele momento, nós não teremos tempo de pedido de perdão, e nós vamos ter que dar conta a Deus pelo modo que vivemos. E aqui a Bíblia está questionando, nesse momento, o ato de julgar, o ato de desprezar alguém. Esta pessoa vai passar por um julgamento e vai sofrer por isso.
É uma palavra interessante para a igreja de Sete Lagoas, cidades circunvizinhas, você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pelo Facebook. Uma palavra simples e objetiva para crescimento de todos nós. Como é o objetivo desse programa Praticar a Verdade? Muitas pessoas já me questionaram, pastor, por que você não grava testemunho? Pega alguém, ainda que recebeu uma coisa simples, manda televisão para atrair para a igreja. Eu poderia fazer isso, não é errado se eu fizesse. Mas eu trabalho de uma forma diferente, eu trabalho na dependência total do Espírito Santo de Deus. Estou aqui para ensinar a palavra a católicos, evangélicos, a espíritas, a qualquer linha de religião. Ensinar a verdade que você pode aplicar no seu ministério, na sua vida, no meio da sua família, no meio do trabalho, no seu convívio. E a respeito de congregar, que é indispensável que você congregue e tenha um ministério, o Senhor guia você. Eu estou falando com você. Se o Espírito testificar no seu espírito que o que eu estou falando é verdade, primeiro ponto. Segundo, se o Espírito testificar que você tem necessidade de congregar, porque a fé não é para todos, segundo ponto. Terceiro, se o Espírito falar com você, vai lá no pastor Mestre Apolo, na Igreja Templo da Salvação, eu quero que você cresça ali, que você desenvolva ali, que você oferta ali, que você dizima ali, que você ajuda esse ministério, que você ajuda essa programação, que você frequente os cultos, que você seja batizado, que você participa da ceia, que você trabalhe, que você ajuda no jovem, das crianças, seja o que for, que você venha, apenas ouça a palavra, receba as orações e entenda que aqui é o ministério que você congrega. Se o Senhor testificar, ninguém pode impedir. Então eu não preciso gritar fazendo a propaganda da televisão, na televisão da igreja, ainda que eu poderia, mas eu não preciso. Eu acho que não tem necessidade. Eu anuncio a palavra, a fé vem pelo ouvir, a salvação Deus vai trabalhar no coração de cada um mediante a fé, segundo a medida que a pessoa receber, e a Igreja Templo da Salvação está aberta. Sexta-feira, 3 horas da tarde, sexta-feira, 7h30 da noite, sábado às 19 horas para estudo bíblico e domingo às 19 horas. Para atender você, para você aprender. No YouTube você pode acompanhar Pastor Mestre Apolo no YouTube, tem centenas e centenas de mensagens lá no YouTube para você assistir. Fiquei muito feliz da mãe me falando, pastor, minha filha tornou pregadora. Eu falei, que maravilha, ela está anunciando o evangelho, falei assim, graças a Deus. E a mãe dizia, e tornou pregadora assistindo os seus vídeos lá no YouTube. Ela assiste, copia, escreve e chega na igreja e começou a pregar. E o pastor está falando com ela, da onde vem tanto conhecimento? Você não falava assim? E ela diz, não, estou aprendendo com o pastor da minha mãe. E o pastor falou, então continue assim, porque Deus está falando aqui nos corações. Fico feliz com isso. Então você pode acessar lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, desenvolver, indiferente de qual ministério você seja. Você pode ir no Facebook, Apolo Lopes, pegar as mensagens também, desenvolver, trabalhar, passar para frente, compartilhar, e que as pessoas que têm fé aceite, creia e vive em nome de Jesus. Quem quiser congregar no Templo da Salvação, que venha, que o Senhor mande, que sopre em todos os cantos, que levante pessoas de alta, de baixa, de pequena condição, que venha todas as pessoas que o Senhor mandar, porque não podemos e não temos a discriminação de racial, de classe, de dinheiro, sem dinheiro. Tem igrejas que você entra e você tem uma baixa posição aquisitiva, você é desprezado. Então nós não temos essa elite. Se entrar um juiz e se entrar um trabalhador rural, vai ser tratado da mesma forma, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Está aí, Templo da Salvação em Sete Lagoas, Rua Doutor Pedro Luiz, 639, 107 Lagoas, culto para desenvolver, aperfeiçoar, crescer, amadurecer e louvar o nome santo do Senhor. E você que está me assistindo nessa semana aí, que nós estamos no início de maio, eu vou estar ministrando agora esse domingo, viu? Esse primeiro domingo de maio. Eu vou ministrar a palavra de Deus agora. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, pastor, que dia que o senhor vai estar ministrando? Que dia? Geralmente eu ministro 2 domingos ao mês e deixo os outros 2 para os outros pastores. Então, mas esse domingo eu vou estar ministrando. Vou estar ministrando a mensagem, vou estar na dependência do Espírito, e você que está me acompanhando pode estar vindo nesse primeiro domingo de maio. Se esse programa você está assistindo após, é porque passou e a gente sempre reprisa. As pessoas também pedem, porque a palavra também não fica antiga. Então você pode estar me ligando e sabendo o dia que a gente vai estar ministrando, viu? Meu telefone fica à sua disposição no 99828-5400. 99828-5400.
zero. É a palavra do Senhor Jesus. Romanos 14, que eu estou trabalhando com você, e versículo 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. As pessoas que estão perdidas, longe do Senhor Jesus, longe de Deus e longe do Evangelho, não adianta. Pode enganar a si mesmo, enganar os outros. Uma hora vai ter que dobrar o joelho diante do Senhor e confessar que Ele é Deus. Todo joelho se dobrará, rico e pobre, bonito e feio, branco e preto. Toda pessoa vai se dobrar diante de Jesus e vai ter que confessar que Ele é Deus. Não importa conhecimento, grau, poder aquisitivo. Porque está escrito, diz o Senhor, pela minha vida eu juro que todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não odeio as pessoas que acreditam em astrologia, joga carta, búzios, tarô, bola de cristal, faz simpatia, horóscopo, magia negra, feitiçaria, mesa branca, mesa, sei lá o nome que for, pessoas que têm contato com os mortos, que recebem mensagens do além. Não posso odiar essas pessoas, preciso orar por elas. Mas essas pessoas que vivem assim, vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus e confessar: não é os guias, não é os demônios, não é as cartas, não é as revistas. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Vai ter que confessar. Você que está me escutando agora, que faz uso de terreiros, de demônio, de guias, que vai para as encruzilhadas, que lê nas revistas, que é dependente de bola, de baralho, de búzios, que acende velas, que coloca farinha, que coloca comida, que faz oferenda para entidades na sua casa, ou até mesmo no pé de imagens de esculturas. Você vai ter que confessar diante de Deus, diante dos olhos, os joelhos dobrados diante de Jesus. Ele é o Senhor. Deus está dizendo: pare agora. Pare agora. Porque quando você ajoelha diante de um santo, por mais que quando ele viveu ele era bom, você está ajoelhando diante de demônios, diz a palavra de Deus. Tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem mãos e não pegam. Pode ter desenhado um peito, mas não tem um coração, não tem vida. E você faz isso porque os demônios escondem ali atrás. Você que entra nas entidades malignas, terreiros de feitiçaria, e gosta de receber no teu corpo, chamado de cavalo, aqueles que recebem o espírito imundo, o Senhor está dizendo: não volte nunca mais para aquele ambiente maligno. E você que está escutando a voz do Senhor, me usando aqui pequeno e fraco, mas me usando para falar com você, se você voltar para aquele ambiente de trevas, o Senhor não garante para você uma outra oportunidade. Você está abusando da misericórdia de Deus. Foi crescido na igreja, conhece o Evangelho e hoje entrega o teu corpo para ser morada de Satanás e dos demônios. O Senhor está dizendo: não zomba de mim, porque de Deus ninguém se zomba. Ninguém zomba do Senhor. Uma coisa é você cometer um erro, um pecado de fraqueza, o desejo da sua carne. Outra coisa é você expulsar o Espírito Santo e dar o teu corpo para a morada de demônios. Que Deus te perdoe e que você não volte nem para pegar o que ficou, porque está contaminado. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. E louvado é o nome de Jesus. Não há outro. Romanos 14, versículo 13. Eu quero dizer para você, presta atenção, não é todas as pessoas. Nós temos culto toda sexta-feira, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde no Templo da Salvação. Toda sexta-feira. 3 horas da tarde. Mas você que está me escutando agora, se você é de outra igreja,
então seu pastor é responsável ou a equipe diaconal da igreja. Mas você está me escutando aqui agora. Tem gente doente em casa. Tem gente enfermo, criança, seja quem for. Você não consegue caminhar para a igreja. Você não consegue desenvolver para o mundo espiritual. O marido aceita uma visita, uma oração. Eu posso estar indo na tua casa na quinta-feira e fazer uma visita para orar por você. Toda pessoa que assiste esse programa Praticai a Verdade e que tem vida com Deus e que tem chamado, vai caminhar para os pés do Senhor. Você não vai assistir mais esse programa 1h, 11 da noite, ou 5 horas, ou 6, e vai dormir com demônios. Você não vai fazer isso. Eu posso ir na tua casa e fazer uma visita, mas não é uma visita à toa. É você que quer ter compromisso com o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, fazer uma aliança e caminhar. Palavra de Deus, tá? Palavra de Deus. Muitas pessoas têm assistido o programa e têm voltado correndo para suas igrejas. Louvado é o nome de Jesus. Romanos 14, 13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. A tua vida tem que ter propósito. Qual é o propósito? Não dá ao irmão escândalo, não faça ele tropeçar com a tua escolha, com o teu comportamento, com o teu modo de viver. O teu propósito é não dar escândalo. Crente, servo, homem, mulher, jovem, você que está me escutando agora, o teu propósito é não dar escândalo. Olha o que está vendo, olha o que está fazendo, olha o que está olhando, olha o que está escrevendo, olha o que está recebendo, olha o que está pensando. A tua vida é não dar escândalo. Pai, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. É a oração do Pai Nosso. Eu sei e estou certo, Romanos 14, 14, no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para essa é imunda. Mas se por causa da comida e se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemo o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Nós precisamos respeitar a opinião do outro, na igreja, no trabalho, no serviço, no futebol, na academia, seja o que for. Mas o Senhor diz claro em Romanos 14, 14, que a comida ela não é imunda nem impura. Ela não é. Pode até te fazer mal, mas a carne de porco não é imunda. Certo tipo de peixe não é impuro, pode ser impuro, até segundo a palavra que ela é eterna. Mas a carne não é imunda, ou seja, ela é imunda para aquele que tem a imunda. É evidente que quando o Senhor proibiu alimentar de algum certo tipo de animais, ele sabia por quê. Para diferenciar das outras nações e também porque alguns animais que a gente alimenta hoje faz muito mal à saúde, como o porco, por exemplo. Mas eu falar que comer carne de porco é um pecado que manda você para o inferno, já é outra coisa. Porque a Bíblia fala que nenhuma comida é imunda, a não ser para aquele que tem para o imunda. Então se eu olho uma carne e falo, aquela carne eu não posso comer porque é imunda, e isso me faz mal. Amém, eu não como. Mas se alguém vai lá e come, eu falo, você é um filho do diabo porque está comendo, eu estou fazendo coisa pior do que comer. Porque além de não comer, eu estou achando que aquele que come é do maligno. Porque na liberdade dele, ele não tem ela por imunda. É palavra de Deus, Romanos 14, 14. Fica claro isso? Não faça que alguém entristeça por causa de comida. Por causa de dias, por causa de anos, por causa de meses, por causa de festas. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não consiste no que você come nem no que você bebe. O que você come e bebe é bar, é boteco,
É o momento que você passa o final de semana com os amigos. Mas o reino de Deus não tem a ver com comida e com bebida terreno. Não briga com alguém, não seja inimigo de alguém por causa do que ele come e do que ele bebe. O reino de Deus não consiste nisto. Não tem a ver no que o irmão bebe nem no que o irmão come. O reino de Deus tem a ver com justiça. Justiça de Cristo em nós, para nós, por causa do que ele fez na cruz. Justiça. O reino de Deus tem a ver com paz e tem que ver com alegria no espírito. O reino de Deus tem a ver com justiça. É quando você pega alguém pecador e afastado de Deus, e quando ele crê no sangue de Jesus, e ele se torna justo porque creu, assim como Abraão creu, e aquilo foi imputado como justiça. Quando o pecador também crê no sangue de Jesus, crê com todo o coração e confessa pela boca, porque não pode ter salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Quando o pecador crê, indiferente de qual tipo de pecador que ele seja, qual nível que ele esteja, quando ele crê, o Senhor diz: é justo porque creu no sacrifício do meu filho. Então a justiça de Cristo passa a ser a justiça daquele homem, e aí ele é salvo, porque creu mediante a fé. Pastor, aí o bom comportamento vem depois, consequência. Mas ele não vai ter bom comportamento para ser salvo. Ele é salvo, por isso tem bom comportamento, é diferente. Nós esperamos comportar certo para ser salvo. Não, você é salvo pela fé e acabou. Agora você tem bom comportamento porque tu é salvo. Para de querer que as pessoas sejam santas para ser salvo. Porque todos nós recebemos graça, a Bíblia fala, quando nós estávamos caminhando para a morte. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso. Nós estávamos caminhando para o inferno, e o Senhor morreu por nós, enquanto todos nós éramos malditos. Fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do amor do seu Filho. Deus não morreu porque eu era bom, e nem sou até hoje. Morreu enquanto todos eram mal. Você é mal, o Papa é mal, o pastor é mal, todo líder, por mais santo que seja, tem maldade dentro dele, porque nascemos em pecado, fomos concebidos em iniquidade. Mas quando cremos no sangue de Jesus, a justiça de Jesus se torna a nossa justiça. O Pai Todo-Poderoso começa a olhar para o ex-ladrão, o ex-assassino, o ex-traficante, o ex-estuprador, o ex-adulto, o ex-prostituto, o ex-mentiroso. Olha para ele e vê o sangue de Jesus. Ele foi salvo porque ele creu. E agora ele vai ter bom comportamento porque ele foi salvo. Ele não vai ter boas atitudes para ser salvo, porque a salvação não vem de obras, é dom de Deus, vem pela fé. Você ouve e crê, e Jesus fala: então receba o que eu tenho, é graça sobre graça. As pessoas não gostam de ouvir isso. Vou pregar sobre isso domingo, em nome de Jesus. Preciso pregar disso de novo, que é a mensagem de salvação, ela não fica antiga. O pessoal não gosta, quando eu prego sobre isso, fala que eu estou dando desculpa ao pecado. O pastor está deixando que todo mundo faz o que quer. Quem dera se eu tivesse domínio da vida dos outros, né? Muita coisa aí eu já teria possuído se eu tivesse domínio da vida dos outros. Então a gente tem que pregar uma palavra de libertação, de cura. Pecado é pecado, irmão. Eu não preciso nem pregar sobre pecado. Todo mundo sabe que é pecado. Os mandamentos já estão dentro da nossa consciência. Antes de você fazer, você já sabe que não deveria. Você já vai fazendo assim, olhando. Porque você sabe que está errado. Não tem como. Agora a cura precisa ser pregada. A salvação precisa ser pregada. O perdão precisa ser pregado. É a mensagem que Satanás odeia. Satanás, quando vê pregando sobre pecado, eu acho que ele até gosta. Porque quando a gente prega só condenação, Satanás gosta, porque sabe que a maioria que está ali, está em condenação. Vai ficar mal, ferido, angustiado, com a cabeça: meu Deus, eu não sou digno de nada, eu não consigo. Satanás gosta. Agora, quando você prega cura, graça, favor não merecido, aí não gosta. E nem alguns homens gostam, porque alguns homens gostam de: eu sou santo, eu posso, eu consigo, que é desgraçado que não consegue, tem que ir tudo para o inferno. Isso é justiça própria. E a justiça própria não existe diante de Deus. Nenhum homem é justificado pelas suas obras diante de Deus, nem pelas obras da lei, porque a obra da lei é morte, é ministério da morte a obra da lei. Domingo eu vou pregar sobre isso, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra. Domingo eu trabalho sobre esse ministério de salvação, em nome de Jesus. Venha domingo, 19 horas, Deus vai fazer um mover grande aí, em nome do Senhor. Venha domingo. Vou pregar 1h30 só sobre isso aí, quase o culto inteiro. Vou diminuir o louvor, eu vou estender essas questões aí para a gente abrir nosso entendimento. Romanos 14, para mim acabar. Vou ter
10 minutos ou menos. Romanos 14. Vamos lá. Onde que eu estou? Isso, Romanos 14. Romanos 15 agora. 17, Romanos 18. Porque quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sirva, obedeça, segue, espalhe aquilo que serve para a paz. Quer saber se o que você está fazendo é errado ou certo? É só você olhar se o que você está falando ou o que você vai fazer vai produzir paz e edificação ou vai produzir discórdia e briga. Só isso. O que eu vou fazer vai edificar o outro ou vai produzir morte? Aí você olha, siga o que produz paz para a edificação. Essa é a palavra do Senhor. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. Isso é, não destrua um ser humano pelo que ele come, ou que ele bebe, ou que ele veste. É o que o Senhor está dizendo. Você é legalista que acha que é santo, porque veste roupa longa. Não sou a favor da roupa indecente, viu, irmãos? É lógico que não. Mas tem mulheres que, se a mulher não usar uma roupa parecendo aquele saco de linho, né, que tira a beleza da mulher, que tira a estrutura, que a mulher pode vestir bela sem ser uma puta, ela pode fazer isso. Ela tem condição de vestir uma roupa. Tem ali, a gente acompanha pelo Instagram, tem não sei como se diz, mas um modelo de roupa de crente muito bacana, tipo de vestido, tipo de calça, tipo de saia, muito bonito, e a pessoa não é vulgar. Então, aqui, mas a Bíblia está dizendo: não destrua alguém por causa da comida, da bebida que veste. Não destrua. Tem gente que gosta de destruir os outros pelo julgamento que você faz. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. E Paulo está dizendo também: tudo pode ser comer, mas se você comer com escândalo também, isso vai produzir coisa ruim. O escândalo seja você comer qualquer coisa na frente de alguém que também acha que não deve comer, ou vestir, ou fazer, como também pode ser um escândalo até a maneira que você come, a maneira que você se comporta, ok? Você quer ver uma coisa que é escândalo da minha vida? É escândalo para muita gente. Mas eu não posso negar isso, mas tem muita gente que olha para mim e fala: pastor, como é que pode? Gente dentro da igreja. Eu gosto, eu não sou amante não, irmãos. Eu não sou apaixonado não. Eu sou ruim de cálculo, mas deve ser uns 2 anos. Uns 2 anos a mais que eu não jogo capoeira. Mas vou voltar essa semana. Tem irmãos que olham e falam que o pastor agora está recebendo é demônio, porque está jogando capoeira. Então gente que é escândalo para isso. Só que eles não sabem, por exemplo, hoje no Ministério do Tempo da Salvação, hoje não tem todos, que alguns saíram, mas 6 pessoas que congregam, 3 a 4 congregam conosco, 2 não. Foi através da academia, da capoeira, jogando capoeira, e eu falando assim: meu Deus, quem aqui vai para a igreja? Quem aqui vai ser salvo? Sempre fazendo. Aí você conversa aqui, lança a palavra. Hoje nós temos 4 que congregam, 2 estão em outro ministério. E eu quero voltar a jogar capoeira. Eu vou chegar na academia orando, meu Deus, vou aqui jogar capoeira, treinar o corpo, dar uma suada bacana. Mas quem é que vai ser salvo? Quem é aqui que o Senhor vai ir para o céu, que está perdido? Acabou. Na primeira oportunidade, a palavra em cima. Inclusive, irmãos, eu vou abrir esse espaço para falar com você. Você que vai na academia, você que dança, você que corre, você que pratica algum esporte, faça isso. Entra no ambiente que você tiver e entra assim: meu Deus, quem aqui que está indo para o inferno, mas o Senhor pode me usar para levar essa pessoa para o reino de luz? Quem aqui no ambiente do meu trabalho que não conhece o que eu conheço, e se conhecesse o que eu conheço, será melhor do que eu no mundo espiritual? Me dá filhos espirituais. Você vai fazer isso. É uma ordem de Deus para a sua vida. Onde você estiver, onde você entrar, entra com esse espírito: Senhor, quem aqui que através de mim vai ser salvo? Aí rapidinho a pessoa vai perguntar, vai falar que tem alguém doente que está aqui, você lança a palavra de Jesus, e aí talvez você não vai nem evangelizar, mas você pode acionar alguém, você pode pegar o contato. Eu vou pedir o pastor, um obreiro para fazer a visita, alguma coisa. Tem resultado. Amém, querido? Mas tem gente que acha escândalo a prática aí da capoeira aí. Vamos terminar então? Seguimos, pois, as coisas da paz, para edificação uns com os outros, versículo 20. Não destrua por causa da comida, já li, versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Paulo está dizendo: se for possível, se tiver diante do irmão que está vendo você fazendo alguma coisa, vai ficar escandalizado, então não faz não, né?
Despista, assovia, mexe no telefone, espera sair, depois você faz. Porque é bom você não fazer nada se o seu irmão vai ficar escandalizado. Ou então você faz o que eu faço. O que eu faço? Eu tenho um grupo de estudo e trabalho muito com palavra. Eu ensino as pessoas, ajudo elas a mudar de mente. É pecado, eu vou trabalhar. Não, isso aqui não é não. Isso aí já é que você aprendeu errado. Então, ajuda muito você dialogar. A gente não faz isso com o meu filho, graças a Deus, ainda não chegou nessa idade de dar esse tipo de trabalho, né? Mas vai chegar ainda. Mas você não faz isso com o filho, com o sobrinho? Está aí no caminho, você chama, mostra, faz ele entender diferente. Da mesma modo, é o modo do relacionamento, no trabalho, na casa, no serviço, né? A cooperação, a compreensão do outro. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quer saber se uma coisa está errada? É se você fazer ela com medo, com temor, com vergonha. Então está errado. Agora, quando você aprova, você faz ela com o peito aberto, à disposição de dar satisfação ao outro. E o último versículo: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Olha que bacana. Romanos capítulo 14, muito bonito o texto de Romanos. Aí nós vamos ter só mais 2 capítulos para terminar, apesar que o capítulo 15 é muito grande. Talvez vamos precisar de 2 programas. Mas terminamos o capítulo 14. É uma mensagem para aprender, tolerar, respeitar a outra pessoa. Vamos orar a Deus para a gente terminar? Você pode orar comigo? Chama alguém em casa, chama a família, chama primos, chama parente. 2 minutos de oração para a gente encerrar agora essa programação. Vamos orar agora, eu quero te abençoar. Você coloca um copo de água, peça de roupa. Se tiver alguém doente, chama e agora coloca a mão sobre ele. Nós vamos repreender o Senhor Jesus da vitória. Eu oro agora dizendo: Pai, em nome de Jesus, toma esta pessoa agora em tuas mãos, toma esta vida, toma esta família agora em tuas mãos. Em primeiro lugar, eu peço ao Senhor, meu Deus, dá esta família que está orando comigo agora vitória e paz em todos os sentidos, em nome de Jesus. Família que está orando agora, ou a esposa que está orando sozinha, ou o marido que está orando sozinho, mas você tem uma família, que Deus te dê paz, que Deus te dê vitória, que toda inveja seja destruída sobre a tua família e sobre os teus filhos. Eu repreendo em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra o entendimento desta pessoa que assistiu esse programa, para que o comportamento dele e dela em relação a outra pessoa seja em paz, seja puro, seja com dignidade, seja com carinho, e que cada um saiba respeitar o limite do outro. Que nós tenhamos isso dentro da igreja, na nossa família, na nossa casa, nos amigos do trabalho, nos momentos de lazer, de esporte, aonde estivermos, que tenhamos essa tolerância, porque é um domínio próprio, é fruto do Espírito Santo de Deus. Pai querido, aonde tiver alguém doente agora, essa criança, jovem adulto, que está enfermo, foi no médico e não me descobriu e não resolveu, eu digo agora: enfermidade, espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Dor na cabeça, na região da barriga, do estômago, dor nas pernas, na coluna, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Depressão, você que faz uso de remédio depressivo, em nome do Senhor Jesus, sai espírito depressivo, sai mente abatida, que o Senhor agora lhe dê saúde, que o Senhor lhe cura e lhe dê a vitória. Eu quero que você pare de tomar esses remédios, diminua esses remédios, porque você não nasceu tomando esse remédio depressivo que te deixa com os reflexos lentos. Não faça isso. Seja curado dessa depressão, seja curado dessa amargura e dessa culpa. O Senhor te perdoa, Ele te justifica. Quem te condenará? Ninguém. Se o Senhor é por ti, ninguém pode ser contra você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe você que ajuda a manter esta programação, o programa Praticar a Verdade. Você que ajuda a sustentar esse programa. Nós estamos aqui porque você ajuda. Você que nunca ajudou, mas através, por causa desse programa de hoje, o Senhor toca no teu espírito e você ouve a palavra de Deus. Você vai colaborar com esse programa, para manter esse programa. Você vai doar 50, 30, 20 reais, 100 por mês, eu não sei a sua quantia. Você vai doar para a gente pagar essa programação. Que Deus te abençoe, que Deus te sustenta, que Deus lhe dê vitória em todas as áreas, em nome de Jesus. As pessoas que estão no presídio e no hospital são alcançados pelo poder da palavra.
Que Deus toma a cidade de Sete Lagoas em tuas mãos. Os pastores, diáconos, presbíteros, irmãs de filho de oração, líder de louvor, quem está assistindo agora de todas as denominações e ministérios, que o Senhor te levanta, homem e mulher de Deus, te sustenta e lhe dê força para continuar pregando a palavra do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ajude a manter esta obra. Esse programa Praticar a Verdade não é da Igreja Templo da Salvação, é do Reino de Deus. Ajude. A palavra que eu prego é para edificação de todas as pessoas. E eu não prego fazendo propaganda da igreja. Aqui você não vê nome da igreja. Você vê a palavra de Deus sendo anunciada. Porque eu tenho certeza que Deus manda aqueles que Ele precisa, que Ele quer, que depende em relação do ministério. Esse programa é nosso. Levante e ajude. E você vai estar recebendo na qualidade do profeta, do ensino, do mestre, do pastor, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma dúvida, o meu telefone é 99828-5400. Acompanha pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. No YouTube, acesse, compartilhe, se inscreva. No Facebook, Apolo Lopes. E na programação, 13h e 11h. Ora ao meu favor, porque eu preciso da direção de Deus. Ore ao meu favor, porque eu tenho orado em favor de todos vocês que acompanham a programação. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te sustenta, ministro do Evangelho, homem e mulher de Deus. Até a próxima programação, se Deus quiser.